O 30 de junho de 1934, um dos homens mais poderosos das SA foi detido em Berlim e executado horas depois sem julgamento. Seu nome, Karl Ernst. Seu corpo foi enterrado em uma vala comum. Sua esposa nunca voltou a vê-lo. Ernst não havia nascido como chefe paramilitar. Sua vida começou nos bairros operários de Berlim e o levou ao mundo clandestino da prostituição masculina em Hamburgo e em clubes como o Eldorado. Ali construiu contatos, redes e lealdades que o impulsionaram até se converter em chefe das SA em Berlim-Brandemburgo, ao comando de mais de 30 mil homens. Sua proximidade a Ernst Röhm o converteu em figura-chave das ruas berlinenses e em alvo inevitável quando Hitler decidiu eliminar a cúpula das SA. Por que o regime necessitava apagar a Ernst? Que segredos o convertiam em ameaça para Hitler? Como um prostituto berlinense terminou executado como traidor do Reich? Origens ocultas, Hamburgo e o negócio proibido. O 1 de setembro de 1904, no distrito berlinense de Wilmersdorf, nasceu Karl Ernst em uma família de classe trabalhadora. Seu pai, veterano da Cavalaria Imperial, trabalhava como guarda-costas privado após o colapso do Império. Sua mãe Marta mantinha o lar enquanto a economia alemã desmoronava sob o peso do Tratado de Versalhes. Durante sua infância, assistiu à Volksschule em Wilmersdorf e Grunewald. Ernst não se destacou academicamente, mas completou sua educação básica sem incidentes particulares. Terminada a escola elementar, seguiu uma aprendizagem comercial entre 1918 e 1921, orientando-se para o comércio de exportação. Sua entrada no mundo laboral coincidiu com a devastadora hiperinflação alemã. Em 1923, os salários se convertiam em papel sem valor em questão de horas. Trabalhadores que recebiam pagamentos pela manhã não podiam comprar pão pela tarde. Jovens como Ernst se encontraram presos em uma economia onde os empregos estáveis haviam desaparecido praticamente por completo. Esta precariedade o forçou a aceitar trabalhos ocasionais: empregado de comércio, ajudante bancário, secretário temporário e mensageiro em hotéis berlinenses. Esta última ocupação resultou significativa porque os mensageiros tinham acesso privilegiado a quartos e contato direto com clientes abastados. Funcionavam como intermediários discretos entre hóspedes e redes de prostituição, avaliando as necessidades de turistas estrangeiros, empresários e funcionários que requeriam serviços sexuais. Ernst, jovem, alto e de compleição atlética, compreendeu rapidamente as oportunidades econômicas. Os testemunhos de arquivos policiais o descrevem como parte ativa do circuito de prostituição masculina que operava em Berlim e Hamburgo durante os anos 20. Berlim e Hamburgo funcionavam como epicentros da vida homossexual europeia. O parágrafo 175 do Código Penal alemão criminalizava as relações homossexuais, mas a aplicação prática dependia de fatores locais e econômicos. Em Hamburgo, o grande porto atraía marinheiros, comerciantes internacionais e turistas que criavam demanda constante. Em Berlim, o ambiente cultural gerava espaços onde a prostituição masculina operava com relativa proteção. A polícia local tolerava frequentemente estas atividades em troca de informação, subornos ou favores políticos. Existiam bares, cabarés e clubes onde a prostituição masculina formava parte da oferta regular. A tolerância surgia do pragmatismo econômico, não de princípios liberais. Para Ernst e milhares de jovens alemães, a prostituição não representava uma escolha moral, senão uma estratégia de sobrevivência. Ernst desenvolveu habilidades para identificar clientes potenciais entre hóspedes de hotéis e visitantes de clubes noturnos. Em Berlim, trabalhou como porteiro em clubes homossexuais, incluindo o célebre Eldorado, cabaré internacionalmente conhecido, onde se reuniam artistas travestidos, clientes estrangeiros, funcionários e membros da polícia. O porteiro selecionava quem entrava, mantinha a ordem interna, filtrava clientes confiáveis e participava diretamente no comércio sexual. Esta posição outorgou a Ernst visibilidade entre clientes habituais e lhe permitiu estabelecer uma rede de contatos que transcendia o puramente comercial. Nestes espaços, conheceu militantes das Sturmabteilung, a organização paramilitar do Partido Nacional Socialista. Ernst Röhm, chefe das SA,
Era conhecido em círculos privados por sua homossexualidade e por se rodear de jovens que combinavam disciplina militarizada com relações íntimas. Paul Röhrbein, ativista homossexual com vínculos nazistas, serviu como conexão entre Ernst e o círculo de Röhm. Sua presença física e reputação no ambiente noturno lhe proporcionaram acesso a pessoas que combinavam poder político emergente com vida sexual clandestina. Milhares de jovens desempregados se trasladavam constantemente às grandes cidades buscando sustento. Em estações ferroviárias, perto de cais portuários e em bairros populares, se desenvolveram redes organizadas de prostituição masculina que respondiam à demanda local e internacional. Os clubes noturnos ofereciam proteção frente à repressão legal e espaços de anonimato onde se misturavam marinheiros, turistas, empresários e policiais. Esta mistura social criava oportunidades econômicas, mas também riscos constantes. A prostituição masculina adotava formas diversas. Existia prostituição de rua em parques e estações, caracterizada por transações rápidas e tarifas baixas. Paralelamente, operava prostituição seleta em cabarés privados, onde jovens eram apresentados a clientes de maior status. Ernst se integrou no segundo âmbito, o que explica sua capacidade posterior para estabelecer conexões influentes. Seu trabalho no Eldorado lhe proporcionou proteção que não tinha a prostituição de rua, submetida a batidas policiais e violência organizada. Os espaços de prostituição masculina funcionavam como redes informais de ascensão social. Um jovem atraente podia contatar com empresários, artistas, políticos e funcionários. Para Ernst, este ambiente constituiu a ponte para sua futura carreira nas SA. As relações íntimas eram componentes de um sistema de fidelidades pessoais que se integrariam em estruturas paramilitares. A lealdade sexual e política se entrelaçavam de maneiras decisivas para o movimento. A experiência de Ernst refletia as contradições da República de Weimar. A sociedade alemã criminalizava a homossexualidade, mas permitia espaços visíveis de encontro, comércio sexual e relações semipúblicas. Esta tolerância ambígua surgia de necessidades econômicas e limitações do aparato repressivo. Para jovens como Ernst, este jogo duplo entre ilegalidade formal e tolerância prática representava a única forma de subsistência. Ernst encontrou na prostituição masculina um meio de sobrevivência e uma via de acesso a redes de poder político. Durante os anos 20, a instabilidade política aumentava. A hiperinflação havia arruinado a classe média, e os enfrentamentos entre comunistas e nacionalistas se multiplicavam. Jovens do circuito noturno participavam simultaneamente em organizações políticas diurnas. Ernst personificou esta dupla pertença. Trabalhador noturno no circuito homossexual e militante em grupos nacionalistas que prometiam restaurar a ordem alemã. Sua passagem pela prostituição masculina definiu suas conexões sociais, habilidades de sobrevivência e futuras lealdades políticas. Os limites entre marginalidade e política se diluíam em uma república onde a sobrevivência exigia adaptabilidade constante. De marginal a soldado de rua, a ascensão na SA. A transição de Ernst do ambiente noturno berlinense para estruturas paramilitares organizadas ocorreu durante um período de escalada violenta nas ruas alemãs. Desde 1919, as cidades alemãs experimentavam choques sistemáticos entre comunistas, social-democratas e forças nacionalistas. Os grupos juvenis paramilitares recrutavam massivamente entre desempregados, oferecendo identidade coletiva e canalização direta da violência urbana. Karl Ernst ingressou nas Sturmabteilung em 1923, o mesmo ano do fracassado golpe de Munique que levou à proibição temporária da organização nazista. Durante este período de ilegalidade, Ernst permaneceu ativo em estruturas afins como o Frontbahn e o grupo juvenil Wikingbund. Esta continuidade lhe permitiu adquirir experiência prática em organização de marchas, disciplina militarizada e táticas de enfrentamento urbano, enquanto mantinha seus empregos no setor de serviços. As SA se diferenciavam fundamentalmente do exército regular por sua estrutura aberta e requisitos mínimos. Não exigiam formação militar prévia nem credenciais educativas específicas. Bastava demonstrar disposição para a violência física e lealdade inequívoca ao partido. Neste contexto,
Ernst resultou um intermediário eficaz porque conhecia tanto ambientes marginais como círculos de lazer noturno onde podia recrutar homens jovens sem perspectivas. Sua base de recrutamento eram precisamente os espaços que dominava: tavernas populares, clubes noturnos, ginásios e círculos de jovens desempregados. Ali encontrava candidatos ideais para se transformar em soldados de rua. Seu carisma pessoal e seus contatos estabelecidos com figuras próximas a Ernst Röhm o colocaram rapidamente em posição privilegiada dentro da estrutura berlinense. Röhm valorizava especificamente homens como Ernst porque podiam mobilizar rapidamente grupos de choque para impor presença nazista nas ruas. Röhm mantinha um círculo seleto de chegados que combinavam funções políticas organizativas com lealdades pessoais intensas. Ernst ingressou neste círculo e começou a se destacar por sua capacidade operativa imediata. Em 1930, coincidindo com o crescimento eleitoral significativo do Partido Nazista, as SA berlinenses se reorganizaram completamente. Ernst obteve comando direto do Sturm 33, uma das unidades mais violentas e temidas da capital. Este grupo estava formado por aproximadamente 300 homens com missões específicas: enfrentamento físico sistemático com comunistas, intimidação direta de opositores políticos e proteção armada de comícios nacional-socialistas. O Sturm 33 desenvolveu reputação por sua brutalidade calculada. Ernst o dirigia com disciplina militar estrita, mas mantendo estilo direto e próximo com os membros. Recrutava ativamente entre jovens desempregados e delinquentes de bairros operários, oferecendo camaradagem imediata, uniforme distintivo e sentido de pertença a algo poderoso. A violência contra comunistas e social-democratas se converteu em atividade cotidiana rotineira. Os enfrentamentos seguiam padrões estabelecidos: ataques organizados a bares frequentados por militantes de esquerda, assaltos coordenados a reuniões políticas opositoras e choques planejados durante manifestações rivais. Os relatórios policiais do início dos anos 30 mencionam repetidamente a participação do Sturm 33 em distúrbios de rua específicos por toda a geografia berlinense. A visibilidade destes enfrentamentos não debilitava o partido nazista, senão que reforçava deliberadamente a imagem de força imparável que Hitler queria projetar. A estratégia consistia em demonstrar que os nazistas podiam impor sua vontade no espaço público mediante superioridade física organizada. Em 1931, Ernst foi promovido a chefe de todo o grupo SA de Berlim-Brandemburgo, ficando ao comando direto de mais de 30 mil homens. Sua ascensão meteórica em menos de uma década, desde trabalhador noturno até líder de uma das formações paramilitares mais grandes da Alemanha, resultou da combinação precisa de contatos pessoais com Röhm, capacidade demonstrada de recrutamento massivo e habilidade comprovada para organizar violência de rua efetiva. A relação específica entre Ernst e Röhm foi determinante para esta ascensão. Röhm confiava nele não somente por lealdade pessoal, mas porque Ernst representava o tipo exato de dirigente capaz de conectar efetivamente com a base social mais violenta das SA. Enquanto Röhm se ocupava de estratégias políticas amplas e negociações com a direção partidária, Ernst garantia controle prático imediato de Berlim. O grupo sob seu comando se converteu em força política decisiva na capital durante um momento crucial quando enfrentamentos diários entre nazistas e comunistas definiam a vida cotidiana de bairros operários inteiros. Ernst organizava ataques planejados com precisão militar, assegurando que as SA dominassem territorialmente bairros estratégicos de Berlim. Sua tática operativa consistia em ocupar permanentemente tavernas e cafés específicos, organizar patrulhas noturnas regulares em zonas designadas e responder imediatamente com violência superior a qualquer provocação comunista. Esta estratégia territorial foi especialmente efetiva em bairros de classe trabalhadora, onde a lealdade política se definia mediante presença física constante. O Partido Comunista Alemão mantinha suas próprias milícias paramilitares, o Roter Frontkämpferbund, com as quais as SA se enfrentavam sistematicamente.
Estes choques ocorriam em manifestações rivais, comícios simultâneos, greves laborais e inclusive funerais de militantes caídos. O objetivo estratégico era demonstrar superioridade física no espaço público mediante confrontação direta. Ernst se destacou especialmente na organização de ataques coordenados que assegurassem dominância nazista em território urbano disputado. Seus homens respondiam a códigos de sinais específicos, utilizavam armas improvisadas efetivas e atuavam com sincronização que impressionava inclusive a observadores policiais hostis. Paralelamente a estas atividades violentas, Ernst manteve sua proximidade pessoal ao círculo homossexual que rodeava diretamente a Röhm. Embora publicamente o nazismo promovesse discursos de moralidade germânica tradicional, na prática muitos líderes das SA viviam com tolerância relativa em ambientes homossexuais privados. Para Ernst, este duplo mundo não era contraditório, senão complementar. A violência política diurna e a sociabilidade homossexual noturna se reforçavam mutuamente mediante sistemas de lealdade pessoal que transcendiam categorias convencionais. Seu sucesso dependia precisamente de sua capacidade para navegar ambos ambientes sem conflito aparente. Em 1932, com a crise econômica se aprofundando e o desemprego alcançando cifras históricas, as SA berlinenses cresceram exponencialmente. Milhares de jovens sem trabalho se alistavam diariamente em busca de comida regular, uniforme distintivo e camaradagem organizada. Ernst era percebido como líder acessível, capaz de se misturar pessoalmente com seus homens em tavernas locais e simultaneamente dirigir operações de grande escala com efetividade militar. Sua reputação como organizador das unidades mais agressivas o converteu em figura de referência obrigada para militantes nazistas de toda a Alemanha. Delegações de outras cidades visitavam Berlim especificamente para estudar as táticas do Sturm 33 e aplicá-las em seus territórios locais. A violência alcançou intensidade máxima durante o verão de 1932, conhecido como Julho Sangrento, quando enfrentamentos entre comunistas e nazistas produziram centenas de mortos e feridos somente em Berlim. O Sturm 33, sob comando direto de Ernst, esteve no centro dos combates mais intensos. A polícia elaborou relatórios detalhados documentando sua participação em ataques específicos a sedes sindicais e enfrentamentos armados em bairros operários como Wedding e Neukölln. Estes relatórios descreviam táticas militares sofisticadas, coordenação temporal precisa e uso efetivo de armamento improvisado que superava as capacidades de grupos rivais. A capacidade demonstrada de Ernst para manter coesa uma força tão numerosa em contexto de violência constante lhe assegurou confiança definitiva de Röhm e da direção partidária. Para Hitler, o controle de Berlim representava objetivo estratégico fundamental. O trabalho de Ernst como chefe das SA na capital constituía fator decisivo na preparação da ascensão nazista ao poder. Em janeiro de 1933, quando Hitler foi nomeado chanceler, Karl Ernst era já um dos líderes paramilitares mais poderosos e influentes da capital alemã. Seu domínio territorial de Berlim e sua capacidade para mobilizar milhares de homens armados o situavam em posição de poder real que transcendia seu posto formal dentro das SA. O complô contra as SA, Hitler, a Reichswehr e o medo de Röhm. A consolidação de poder de Hitler após sua nomeação como chanceler em janeiro de 1933 gerou tensões imprevistas dentro do próprio movimento nazista. As SA, que haviam resultado decisivas para impor presença de rua e intimidar opositores, começaram a ser percebidas como problema por setores-chave do novo regime. Para 1934, as Sturmabteilung reuniam aproximadamente 3 milhões de membros em toda a Alemanha, superando largamente em número o exército regular limitado por Versalhes a 100 mil soldados. Ernst Röhm concebia as SA como núcleo de uma futura milícia popular que substituiria completamente as forças armadas tradicionais. Em discursos internos, insistia repetidamente em que a Revolução Nacional Socialista não podia se deter na conquista do poder político formal. Exigia uma segunda fase transformadora que incluiria a substituição total do Reichswehr pelas SA como força armada principal do Estado.
Esta postura gerou alarme imediato nos comandos militares profissionais. A Reichswehr, embora limitada numericamente, constituía a instituição mais coesa e tecnicamente preparada da Alemanha. Seus generais estavam convencidos de que qualquer tentativa de substituí-los com uma milícia de massas significaria o colapso do aparato militar alemão e a perda definitiva de capacidade bélica séria. Generais como Werner von Blomberg e Werner von Fritsch transmitiram diretamente a Hitler que a lealdade do exército ao novo regime dependia absolutamente de frear as ambições de Röhm. O exército conservava o monopólio do armamento moderno e a capacidade real de combate. Se Hitler queria consolidar poder duradouro e preparar futura expansão militar, necessitava imperiosamente de seu apoio institucional. Os industriais e grandes empresários constituíam outro setor alarmado pelo crescimento descontrolado das SA. Estes haviam financiado e apoiado o nazismo como freio efetivo contra o comunismo, esperando estabilidade política favorável para seus negócios. A violência de rua contínua, os saques esporádicos e a retórica anticapitalista de alguns líderes das SA punham em dúvida essa estabilidade esperada. Röhm e setores radicais das SA mantinham um discurso explicitamente anticapitalista, reclamando uma segunda revolução que redistribuísse a riqueza e eliminasse privilégios de classe. Esta linguagem inquietava profundamente a quem havia investido recursos consideráveis na ascensão nazista. Industriais influentes como Fritz Thyssen pressionavam ativamente para que o governo reduzisse o poder das SA e garantisse ordem econômica previsível. Hitler se encontrava preso entre lealdades contraditórias. As SA haviam sido instrumentais para seu sucesso político, impondo presença nazista nas ruas e intimidando sistematicamente rivais políticos. Röhm, ademais, era camarada dos primeiros tempos com quem mantinha relação pessoal de anos. No entanto, Hitler necessitava consolidar poder frente a elites tradicionais, exército, empresários e burocracia estatal. A partir de 1933, Hitler começou o distanciamento estratégico das SA. Necessitava do exército para planos de expansão militar futura e dos industriais para sustentar a economia do regime. O desafio consistia em neutralizar o poder de Röhm sem provocar ruptura que desestabilizasse o próprio movimento. Röhm, convencido de sua força organizativa, continuou reclamando integração do exército regular nas SA. Em reuniões internas, insistia em que a verdadeira revolução permanecia pendente e que as SA constituíam o instrumento histórico para realizá-la. Simultaneamente, mantinha a vida pessoal e círculo íntimo, que eram segredos conhecidos. Sua homossexualidade e seus protegidos foram utilizados sistematicamente por inimigos internos para desacreditá-lo. Os rumores sobre conspirações dentro das SA começaram a circular intensivamente durante os primeiros meses de 1934. Relatórios de inteligência militar e polícia de segurança apresentavam a Röhm como ameaça direta que buscava deslocar a Hitler mediante golpe interno. Embora muitos relatórios exagerassem deliberadamente os fatos, foram utilizados para pressionar o chanceler para uma ação definitiva. Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich, ao comando das SS e do aparato policial, começaram elaboração sistemática de dossiês sobre atividades de Röhm e seus colaboradores principais. Hermann Göring, como chefe da polícia prussiana, participou ativamente na acumulação de provas e rumores contra as SA. O interesse destes dirigentes era transparente: eliminar as SA como força autônoma e consolidar suas próprias posições dentro do regime. Himmler queria converter as SS em elite separada e leal unicamente a Hitler. Göring buscava manter controle absoluto sobre polícia e aparato repressivo estatal. A pressão decisiva veio do exército. Em junho de 1934, Hitler foi advertido formalmente de que a Reichswehr não aceitaria planos de rearmamento nem se subordinaria ao Estado nazista, enquanto as SA mantivessem suas demandas de absorção militar. A lealdade militar, absolutamente necessária para qualquer projeto de expansão, estava condicionada explicitamente à eliminação do poder de Röhm. Simultaneamente, as queixas empresariais e a oposição interna dentro do próprio partido aumentavam sistematicamente.
Hitler compreendeu que manter as SA em sua posição atual significava arriscar perda do apoio de setores decisivos para a consolidação do regime. Durante a primavera de 1934, se preparou meticulosamente a operação para neutralizar as SA. Himmler e Heydrich proporcionaram relatórios fabricados que descreviam a Röhm como conspirador ativo contra Hitler. Göring pôs à disposição suas forças policiais para operações coordenadas. Hitler, depois de semanas de vacilação, aceitou a necessidade estratégica de uma purga violenta. A decisão não se comunicou publicamente, mas se coordenou secretamente entre os setores leais a Hitler. Entre maio e junho de 1934, se elaboraram listas detalhadas de líderes das SA considerados perigosos ou potencialmente desleais. Röhm e seus principais colaboradores foram assinalados como objetivos prioritários imediatos. O plano operativo consistia em atrair a Röhm e seus principais comandantes a um encontro onde seriam detidos sem resistência possível. Enquanto isso, em Berlim e outras cidades principais, as SS e a polícia eliminariam simultaneamente os chefes intermediários para desarticular completamente a organização. Hitler programou uma reunião de Röhm e da cúpula das SA no hotel Hanselbauer de Bad Wiessee, Baviera. O encontro estava programado para finais de junho. Röhm confiava em que ali poderia discutir diretamente com Hitler seus planos de reorganização militar. Ignorava completamente que a reunião seria utilizada para sua detenção e posterior execução. Em paralelo, Göring coordenava em Berlim as forças policiais para atuar simultaneamente contra os líderes das SSA na capital. Entre os nomes assinalados como objetivos prioritários estava Karl Ernst, chefe das SA de Berlim-Brandemburgo, cuja influência territorial o convertia em alvo fundamental da operação. Durante a última semana de junho de 1934, a tensão política era palpável em círculos dirigentes. Rumores contraditórios de conspirações circulavam por toda a Alemanha. Röhm mantinha confiança em sua posição de força organizativa. Hitler conservava silêncio público enquanto preparava o momento preciso da ação decisiva. O golpe invisível, a captura e execução de Karl Ernst. O 29 de junho de 1934, um dia antes de que Hitler executasse a purga que a história recordaria como a Noite das Facas Longas, Karl Ernst se encontrava em uma situação pessoal completamente alheia às tensões políticas que se gestavam. Havia contraído matrimônio recentemente com uma jovem berlinense e haviam planejado uma lua de mel nas Ilhas Canárias. Os planos do casal incluíam partir de Berlim em trem para o porto de Bremen e de lá abordar um transatlântico com destino à Madeira. Ernst havia reservado passagens em primeira classe e havia informado a seus subordinados nas SA que estaria ausente durante várias semanas. Seu estado de ânimo era otimista e não mostrava sinais de preocupação por sua segurança pessoal. Amanhã do 30 de junho, Ernst e sua esposa chegaram cedo à estação Lehrterbahnhof de Berlim para abordar o trem programado para Bremen. A plataforma estava relativamente vazia devido à hora matutina. Enquanto esperavam o sinal de embarque, um grupo de homens vestidos de civil se aproximou diretamente deles. Os agentes se identificaram como membros da Gestapo e apresentaram uma ordem de detenção emitida desde os escritórios centrais de Hermann Göring. Ernst foi informado de que devia acompanhá-los imediatamente para interrogatório urgente. Não lhe foram fornecidos detalhes sobre as acusações específicas, nem lhe foi permitido comunicar-se com advogados ou contatos políticos. Ernst perguntou sobre sua esposa e foi informado de que ela seria liberada após verificação de identidade. Os agentes lhe asseguraram que a detenção era procedimento rotineiro e que seria liberado em poucas horas, uma vez esclarecidos certos mal-entendidos administrativos. Ernst não opôs resistência física e cooperou completamente com as instruções. Sua esposa foi separada imediatamente e conduzida a dependências policiais diferentes, onde permaneceu detida durante interrogatório, que durou várias horas. Foi liberada essa mesma tarde sem receber explicações claras sobre a situação de seu marido. Informaram-lhe unicamente que Ernst estava sendo investigado por assuntos relacionados com segurança do Estado. Ernst foi trasladado sob custódia armada desde Berlim para destino inicialmente não revelado.
O veículo oficial tomou direção norte e percorreu aproximadamente 150 quilômetros até chegar a Stettin, cidade portuária na Pomerânia. A escolha deste lugar respondia a critérios de discrição operativa, afastado da atenção midiática de Berlim. Durante o trajeto, Ernst permaneceu algemado e sob vigilância constante de 2 agentes armados. Segundo relatórios posteriores, manteve atitude cooperativa e expressou repetidamente sua confiança em que o mal-entendido seria esclarecido rapidamente. Perguntou várias vezes sobre a natureza específica das acusações, mas não recebeu respostas definitivas. Ao chegar a Stettin, foi recluso em dependências policiais locais que haviam sido preparadas previamente para receber prisioneiros políticos de alta importância segundo ordens transmitidas desde Berlim. As autoridades locais haviam sido informadas minimamente sobre a operação e receberam instruções estritas de manter absoluto silêncio. Ernst foi alojado em cela individual sem contato com outros detidos. Não lhe foi permitida comunicação telefônica nem correspondência. Seus pertences pessoais foram confiscados e inventariados. Recebeu comida básica, mas não teve acesso a jornais nem informação sobre acontecimentos externos. As horas transcorreram sem que se produzisse interrogatório formal nem se apresentassem acusações específicas. As ordens transmitidas desde Berlim eram de execução imediata sem processo judicial. A operação se desenvolvia simultaneamente em múltiplas cidades alemãs como parte da purga coordenada contra a liderança das SA. Durante essas mesmas horas, Röhm havia sido detido no hotel Hanselbauer em Bad Wiessee, junto com outros dirigentes principais das SA. A purga se executava segundo cronograma preciso. Em Berlim, Munique e várias cidades alemãs, dezenas de comandantes das SA eram detidos e executados sem processo legal. A execução de Ernst teve lugar na tarde do 30 de junho nos arredores de Stettin. Foi conduzido desde sua cela por um destacamento policial reduzido para uma área despovoada nas margens urbanas. Não foi informado sobre o destino final do traslado, nem lhe foi permitida despedida ou comunicação final. O fuzilamento se realizou de maneira expedita. Ernst foi colocado frente a uma parede improvisada e executado por pelotão composto por policiais locais e membros das SS trasladados especificamente para a operação. Não houve cerimonial militar nem se permitiu últimas palavras registradas oficialmente. Testemunhos posteriores de alguns participantes sugerem que Ernst manteve compostura até o momento final e expressou lealdade a Hitler, convencido de que sua execução resultava de mal-entendido que seria corrigido postumamente. Esta versão nunca foi confirmada oficialmente, mas circulou entre sobreviventes das SA em anos posteriores. Seu corpo foi enterrado imediatamente em vala comum nas imediações, sem marcação identificatória. Não se elaborou certificado de óbito formal, nem se registrou oficialmente a localização do enterro. A família não foi notificada até vários dias depois e não recebeu o corpo para funeral privado. Um relatório do Oberpräsident da Pomerânia, datado posteriormente, confirma que Ernst foi executado junto com outros 2 dirigentes das SA de nível regional. A ordem procedia diretamente de Berlim e estava justificada sob argumento de participação em suposto complô contra Hitler e a segurança do Reich. A rapidez do processo, desde a detenção até a execução, reflete a natureza completamente extralegal de toda a operação. Não houve defesa, processo judicial, apelação nem revisão. A purga operava segundo listas preparadas previamente e ordens de eliminação física imediata sem considerações legais. Em Berlim, as SA ficaram decapitadas após a eliminação simultânea de Ernst e outros comandantes regionais. Em questão de horas, as unidades que haviam sido leais a Ernst ficaram sob controle direto de homens designados pelas SS e por Göring. A resistência organizada foi impossível devido à velocidade e coordenação da operação. O regime justificou posteriormente as execuções mediante comunicado emitido em 13 de julho, no qual Hitler declarou ter atuado preventivamente para evitar golpe de Estado das SA. Na lista oficial de 77 pessoas executadas figurava o nome de Ernst. As cifras reais foram superiores, possivelmente entre 150 e 200 vítimas. Ernst foi apresentado oficialmente como um dos líderes diretamente implicados na conspiração de Röhm contra Hitler.
No entanto, não existem provas documentais de que houvesse planejado ação independente contra o regime. Sua inclusão nas listas respondia à sua posição de comando em Berlim e à necessidade estratégica de eliminar todos os chefes relevantes das SA. Sua esposa foi notificada oficialmente da morte dias depois da execução. Recebeu informação mínima sobre as circunstâncias e não lhe foi permitido organizar funeral público. A política oficial do regime consistia em silenciar qualquer manifestação de luto e proibir homenagens aos executados durante a purga. A purga total, inimigos apagados do Reich. A purga do 30 de junho de 1934 não se limitou aos líderes das SA. Hitler aproveitou a operação para eliminar simultaneamente inimigos políticos, rivais pessoais e figuras que representavam obstáculos para a consolidação total do poder nazista. A lista de vítimas revelou a natureza oportunista da operação, que transcendia amplamente o conflito original com Röhm. Kurt von Schleicher, último chanceler antes de Hitler, foi assassinado em seu domicílio de Neubabelsberg junto com sua esposa Elisabeth. Os assassinos das SS irromperam na residência durante a tarde do 30 de junho e dispararam em ambos sem prévio aviso. Schleicher representava múltiplas ameaças para Hitler. Como ex-chanceler, simbolizava a República de Weimar que o regime queria erradicar, como general mantinha influência em círculos militares e como político experiente conhecia segredos comprometedores. Schleicher havia tentado dividir o partido nazista mediante negociações secretas com Gregor Strasser em 1932. Havia proposto formar um governo que incluísse só os setores moderados do nazismo, excluindo a Hitler do poder real. Esta manobra havia fracassado, mas Schleicher conservava contatos com militares descontentes e havia criticado privadamente as políticas econômicas nazistas. Gregor Strasser, antigo líder da ala esquerda do partido nazista, foi detido em Berlim no mesmo dia. Strasser havia abandonado o partido em 1932 após desacordos fundamentais com Hitler sobre estratégia política e orientação ideológica. Havia tentado criar uma facção nazista independente que combinasse nacionalismo com políticas sociais mais radicais que as propostas por Hitler. Durante sua detenção nos porões da Gestapo na Prinz Albrecht Straße, Strasser foi torturado sistematicamente antes de ser executado. Seus interrogadores buscavam informação sobre redes de oposição interna e contatos com elementos antinazistas dentro do próprio partido. Sua morte eliminava a possibilidade de que setores descontentes do nazismo se reagrupassem sob sua liderança alternativa. Strasser havia representado a corrente mais socialista do nazismo, defendendo nacionalização de indústrias e redistribuição radical da riqueza. Sua eliminação assinalou definitivamente que o regime nazista se alinharia com interesses capitalistas tradicionais, em lugar de implementar transformações econômicas revolucionárias. Gustav von Kahr, ex-comissário do Estado da Baviera, foi assassinado perto de Dachau. Kahr havia traído a Hitler durante o Putsch de Munique de 1923 ao se negar a apoiar a marcha sobre Berlim e havia colaborado posteriormente com as autoridades bávaras para reprimir o movimento nazista. Sua morte representava vingança pessoal de Hitler por humilhações sofridas uma década antes. O caso de Kahr ilustrava que Hitler mantinha memória detalhada de traições passadas e utilizaria qualquer oportunidade para saldar contas pendentes. Kahr se havia retirado da política ativa e não representava a ameaça imediata, mas sua sobrevivência recordava ao público bávaro que Hitler havia sido derrotado militarmente em Munique. Edgar Julius Jung, intelectual conservador e redator de discursos do vice-chanceler Franz von Papen, foi executado em Oranienburg. Jung havia criticado abertamente a radicalização do regime nazista e havia advogado por um conservadorismo autoritário tradicional que limitasse o poder do partido. Sua eliminação enviava mensagem clara a intelectuais conservadores que mantinham esperanças de moderar o nazismo desde dentro. Jung havia redigido o famoso discurso de Marburgo pronunciado por von Papen em 17 de junho, que criticava a revolução permanente nazista e pedia retorno a valores conservadores cristãos. O discurso havia gerado expectativas de que os conservadores tradicionais poderiam frear a radicalização nazista.
expectativas que a morte de Jung destruiu completamente. O padre Bernhard Stempfle, sacerdote católico que havia ajudado a Hitler a escrever Mein Kampf durante seu encarceramento, foi assassinado perto de Munique. Stempfle conhecia detalhes embaraçosos sobre a vida pessoal de Hitler e havia expressado descontentamento crescente com a perseguição religiosa iniciada pelo regime. Sua morte eliminava uma testemunha incômoda do passado nazista que podia revelar aspectos privados comprometedores. Stempfle havia colaborado estreitamente com Hitler durante os meses de prisão em Landsberg, corrigindo o estilo literário e sugerindo modificações ideológicas ao texto de Mein Kampf. Seu conhecimento íntimo das ideias primitivas de Hitler e de seu comportamento pessoal o convertia em fonte potencial de revelações embaraçosas para o regime. Willy Schmid, crítico musical do Münchener Neueste Nachrichten, foi executado por erro devido à confusão de identidade com Ludwig Schmidt, dirigente das SA de Munique. O assassinato acidental de Schmid ilustra a natureza descontrolada da purga, onde a eficiência operativa importava mais que a precisão na identificação de alvos. A morte de Schmid nunca foi reconhecida oficialmente como erro, e sua família recebeu compensação econômica silenciosa com a condição de não mencionar publicamente as circunstâncias reais. Este caso demonstrou que o regime estava disposto a eliminar inocentes antes que admitir erros operativos. Erich Klausener, dirigente da Ação Católica e funcionário do Ministério de Transporte, foi assassinado em seu escritório de Berlim. Klausener havia pronunciado discursos críticos sobre o paganismo nazista e havia defendido os direitos da Igreja Católica frente ao Estado. Sua eliminação formava parte da ofensiva nazista contra o catolicismo político organizado. Klausener havia organizado o Congresso Católico de Berlim em junho de 1934, onde havia pronunciado discursos implicitamente críticos do regime. Sua posição como funcionário público e líder católico o convertia em símbolo da resistência potencial da Igreja contra a nazificação da sociedade alemã. Herbert von Bose, secretário de imprensa do vice-chanceler von Papen, foi executado na chancelaria do Reich. Bose havia redigido materiais críticos sobre a radicalização nazista e havia colaborado na preparação do discurso de Marburgo. Sua morte constituía advertência direta a von Papen sobre as consequências de continuar se opondo ao regime. A execução de Bose no edifício governamental principal enviava mensagem específica a funcionários conservadores. Nenhum cargo oficial oferecia proteção contra a violência nazista se opusessem às diretrizes do partido. Sua morte paralisou efetivamente a oposição conservadora dentro do governo. Karl Ernst havia sido incluído nesta lista não só por sua posição nas SA, mas por seu conhecimento detalhado de segredos comprometedores sobre líderes nazistas. Sua passagem por ambientes de prostituição masculina o havia posto em contato com informação sobre a vida privada de figuras proeminentes do regime, informação que podia ser utilizada como chantagem política. O total real de vítimas superou amplamente as cifras oficiais. Enquanto o regime reconheceu 77 execuções, investigações posteriores sugerem que morreram entre 150 e 200 pessoas durante os dias da purga. Muitas mortes nunca foram documentadas oficialmente e as famílias receberam ordens de manter silêncio absoluto sob ameaça de represálias. A diversidade das vítimas revelou que a purga havia servido múltiplos propósitos simultâneos: eliminar rivais políticos, vingar traições passadas, silenciar testemunhas incômodas, aterrorizar opositores potenciais e consolidar o controle absoluto do partido sobre o Estado alemão. A operação estabeleceu precedente de que Hitler utilizaria violência extralegal sistemática contra qualquer ameaça percebida à sua autoridade pessoal. Mentira oficial, o discurso fabricado do regime. O processo de elaboração das listas de vítimas para a purga do 30 de junho revelou a natureza meticulosa e oportunista da operação nazista. Durante as semanas prévias, Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich coordenaram a recopilação de nomes desde múltiplas fontes. As SS mantinham arquivos detalhados sobre inimigos políticos potenciais, rivais internos do partido e figuras consideradas problemáticas para o regime. Os critérios para a inclusão variavam segundo considerações políticas imediatas.
Alguns nomes foram agregados por representar ameaças militares diretas, outros por possuir informação comprometedora e vários mais por razões de vingança pessoal. Hermann Göring contribuiu com opositores prussianos, enquanto comandantes regionais das SS proporcionaram candidatos locais. Hitler revisou pessoalmente as listas durante reuniões secretas na chancelaria. Testemunhos posteriores descreveram sessões onde eliminava ou agregava nomes segundo impulsos momentâneos, recordando traições passadas ou antecipando problemas futuros. Rudolf Hess coordenou informação entre agências do partido, centralizando relatórios da Gestapo e informes das SS. A maquinaria propagandística nazista se ativou imediatamente para construir narrativa coerente que justificasse as mortes ante o público alemão. Joseph Goebbels coordenou campanha midiática massiva, apresentando a purga como ação heróica de Hitler para salvar a nação de conspiração traiçoeira. Os jornais alemães receberam instruções detalhadas sobre reportar os eventos. Völkischer Beobachter publicou artigos descrevendo vasta conspiração das SA para assassinar a Hitler e entregar a Alemanha a potências estrangeiras. Se fabricaram evidências de contatos entre Röhm e diplomatas franceses, apresentando as execuções como defesa nacional. Der Angriff se concentrou em aspectos morais, denunciando decadência sexual de líderes executados. Artigos detalhados descreviam orgias homossexuais e corrupção financeira, estabelecendo conexão entre imoralidade pessoal e traição política. A imprensa regional adaptou mensagens a audiências locais. Na Baviera se enfatizou vingança contra Kahr, na Prússia a eliminação de elementos republicanos. Rádio alemã transmitiu programas especiais onde locutores explicavam a conspiração a audiências massivas, se dramatizaram supostas reuniões secretas de conspiradores e se leram cartas falsificadas que implicavam a Röhm em planos de golpe. Estas transmissões alcançaram milhões de lares alemães simultaneamente. Cartazes e panfletos inundaram cidades alemãs mostrando caricaturas de Röhm como traidor degenerado. A iconografia combinava símbolos de homossexualidade com imagens de traição nacional, reforçando associações entre desvio sexual e deslealdade política. Estas imagens foram distribuídas massivamente em espaços públicos. A reação internacional à purga foi imediata e majoritariamente negativa. A imprensa britânica descreveu os eventos como regresso a barbarismo medieval. The Times de Londres publicou editoriais comparando a Hitler com tiranos históricos e questionando a civilização alemã. The Manchester Guardian denunciou os assassinatos como eliminação sistemática de opositores. Jornais franceses apresentaram a purga como confirmação da periculosidade do regime nazista. Le Figaro publicou análises detalhadas sobre instabilidade do governo alemão e implicações para a segurança europeia. A imprensa francesa interpretou os eventos como sinal de debilidade interna que podia ser explorada diplomaticamente. Meios de comunicação estadunidenses expressaram alarme por métodos nazistas. The New York Times publicou reportagens extensas sobre brutalidade do regime e questionou políticas de apaziguamento para com a Alemanha. Time Magazine dedicou capa aos eventos, descrevendo a Hitler como ditador sanguinário comparável a Stalin. Governos estrangeiros responderam com preocupação diplomática. O Foreign Office britânico expressou inquietude oficial por métodos extrajudiciais e advertiu sobre implicações para relações bilaterais. França considerou endurecer posições em negociações de desarmamento e reforçar alianças defensivas. Estados Unidos manteve distância diplomática crescente, com funcionários do Departamento de Estado expressando privadamente dúvidas sobre confiabilidade alemã em compromissos internacionais. A administração Roosevelt começou reavaliação de políticas para com o regime nazista. A Sociedade das Nações discutiu formalmente os eventos, com delegados expressando preocupação por violação de princípios civilizados. Embora não se adotassem medidas concretas, a purga contribuiu para o isolamento internacional progressivo da Alemanha. As consequências econômicas imediatas foram mistas, mas significativas. Os mercados financeiros internacionais reagiram nervosamente à instabilidade política alemã. As ações alemãs caíram em bolsas estrangeiras e investidores internacionais expressaram cautela sobre compromissos na Alemanha. No entanto, setores empresariais alemães responderam positivamente à eliminação de elementos radicais das SA.
Industriais como Gustav Krupp e Fritz Thyssen expressaram apoio privado a Hitler por frear tendências anticapitalistas. As ações de empresas alemãs se recuperaram rapidamente em mercados domésticos. A estabilização política resultante da purga tranquilizou banqueiros internacionais que haviam temido revolução social na Alemanha. Empréstimos internacionais se reanudaram mais facilmente e negociações comerciais procederam sem as complicações prévias causadas por ameaças revolucionárias. A resposta das igrejas foi cautelosa e dividida. A Igreja Católica expressou horror privado por assassinato de Erich Klausener, mas evitou confrontação pública direta. O Papa Pio XI expressou preocupação em comunicações diplomáticas privadas, mas não emitiu condenação pública explícita. Igrejas protestantes alemãs estiveram divididas. Os cristãos alemães, alinhados com o nazismo, apoiaram a purga como limpeza moral necessária. A igreja confessional, oposta ao regime, expressou inquietude privada, mas temia represálias abertas. O pastor Dietrich Bonhoeffer escreveu cartas privadas denunciando os assassinatos. Líderes religiosos internacionais foram mais diretos em sua crítica. O arcebispo de Canterbury expressou horror por métodos nazistas e questionou compatibilidade entre cristianismo e nazismo. Organizações religiosas estadunidenses organizaram serviços de protesto e campanhas de oração. A purga estabeleceu precedente crucial para futuras operações nazistas. Demonstrou que o regime utilizaria violência extralegal massiva quando considerasse necessário, independentemente de reações internacionais. Também mostrou efetividade de campanhas propagandísticas coordenadas para justificar ações controversas ante audiências domésticas. O caso específico de Karl Ernst se perdeu na narrativa geral sobre conspiração das SA. Seu passado como prostituto foi mencionado brevemente em propaganda como exemplo de decadência moral, mas sua história individual não recebeu atenção especial. Sua morte se apresentou como eliminação justificada de conspirador, sem referências a aspectos específicos de sua biografia. O Triângulo Rosa, homossexualidade sob perseguição. A eliminação de Ernst e da cúpula das SA marcou uma virada radical na política sexual do regime nazista. Até 1934, a homossexualidade havia sido tolerada relativamente dentro de setores específicos das SA, onde as relações conhecidas de Röhm e seu círculo formavam parte dos equilíbrios internos do movimento. Esta tolerância pragmática desapareceu completamente após a purga de junho. Heinrich Himmler assumiu imediatamente a liderança na redefinição ideológica da homossexualidade como ameaça direta ao Estado racial. As SS, sob seu controle absoluto, impuseram uma política onde a homossexualidade foi catalogada como traição biológica à comunidade ariana e obstáculo fundamental para a reprodução racial necessária. O parágrafo 175 do Código Penal, que já criminalizava relações homossexuais desde o século XIX, foi reforçado significativamente em 1935. A nova redação expandia a definição legal para incluir qualquer ato considerado objetivamente lascivo entre homens, eliminando a necessidade de provar penetração específica e permitindo condenações baseadas em evidência circunstancial mínima. Esta ampliação legal coincidiu com intensificação sistemática da perseguição policial. Milhares de homens foram detidos sob acusações relacionadas com homossexualidade durante os anos seguintes. As batidas se organizaram meticulosamente, utilizando informantes, buscas domiciliares surpresa e vigilância sistemática de lugares de encontro conhecidos. Himmler criou em 1936 a Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung, instituição centralizada para coordenar a repressão nacional. Desde este escritório se elaboravam listas negras extensas, se coordenavam operações policiais interregionais e se desenvolvia documentação sistemática sobre redes homossexuais em todo o território alemão. A perseguição não se limitou a civis, senão que se estendeu intensivamente a militares, funcionários públicos, professores e qualquer pessoa em posição de autoridade. A simples denúncia ou suspeita bastava para iniciar investigação que frequentemente resultava em ruína profissional, encarceramento ou deportação a campos de concentração. Os homossexuais deportados a campos levavam um triângulo rosa como distintivo identificatório.
Suas condições de vida eram particularmente duras porque eram marginalizados sistematicamente, inclusive por outros prisioneiros, e submetidos a castigos especiais desenhados especificamente para eles. As taxas de mortalidade neste grupo foram extraordinariamente elevadas comparadas com outras categorias de prisioneiros. Experimentos médicos foram realizados em homossexuais internados, incluindo tentativas de conversão hormonal e castração cirúrgica. Estes procedimentos eram apresentados como investigação científica para desenvolver métodos de cura da homossexualidade que pudessem ser aplicados em escala social ampla. A transformação posterior a 1934 foi crucial para este processo sistemático. A eliminação de Röhm e figuras como Ernst serviu como justificação histórica de que a homossexualidade constituía inerentemente traição política. A propaganda oficial associou permanentemente homossexualidade com conspiração, corrupção e deslealdade ao Estado. Esta associação não era acidental, senão estratégica. O regime utilizou o destino dos líderes das SA como advertência pública de que a tolerância anterior havia terminado definitivamente. A homossexualidade deixou de ser segredo manejável em círculos fechados para se converter em motivo automático de eliminação física. As SA foram completamente reestruturadas após a purga. Os novos líderes designados deviam demonstrar conformidade absoluta com os ideais sexuais do regime e se submeter à vigilância contínua sobre sua vida privada. Qualquer suspeita de comportamento homossexual resultava em destituição imediata e frequentemente em detenção. Esta reestruturação se estendeu a todas as organizações do partido e do Estado. A SS desenvolveu sistemas de vigilância interna sofisticados para detectar homossexualidade entre seus próprios membros. Se estabeleceram procedimentos de denúncia anônima e se premiava a delação de comportamentos suspeitos. A propaganda nazista começou a utilizar a homossexualidade como arma política contra inimigos internos e externos. Qualquer opositor podia ser acusado de homossexualidade independentemente de evidências reais. Esta tática resultou especialmente efetiva porque a acusação sozinha bastava para destruir reputações e justificar perseguição. O simbolismo do final de Ernst adquiriu significados múltiplos dentro do regime. Sua ascensão desde a prostituição masculina até posição de poder nas SA, seguido por sua eliminação súbita, demonstrou que características que haviam facilitado a ascensão se convertiam posteriormente em motivos de eliminação. A execução de Ernst não foi apresentada publicamente como castigo por homossexualidade, senão como eliminação de conspirador político. No entanto, em círculos internos do partido, sua homossexualidade conhecida foi utilizada como explicação de sua traição natural e justificação póstuma de sua eliminação. Entre 1933 e 1945, aproximadamente 100 mil homens foram detidos sob acusações relacionadas com o parágrafo 175. Destes, aproximadamente 50 mil receberam condenações formais. Entre 5 mil e 15 mil foram deportados a campos de concentração, onde as condições específicas de internamento resultaram em mortalidade massiva. O contraste com o período anterior a 1934 é fundamental para compreender a transformação. Durante os primeiros anos do movimento nazista, a homossexualidade de figuras como Röhm e Ernst havia sido conhecida, mas tolerada por razões pragmáticas. Depois da purga, essa mesma característica se converteu retroativamente em evidência de traição inevitável. A eliminação de Ernst marcou simbolicamente o final de uma época onde homossexuais podiam ocupar posições de influência dentro de organizações nazistas. Seu destino pessoal encarnou a transição do regime desde tolerância pragmática para perseguição sistemática como política de Estado. Depois de 1934, a homossexualidade no discurso nazista apareceu exclusivamente como estigma utilizado contra inimigos. A figura do homossexual conspirador se estabeleceu permanentemente na mitologia do regime como explicação de traições internas e ameaças contra a pureza racial. Heinrich Himmler consolidou gradualmente as SS como corpo de elite, utilizando a repressão da homossexualidade como mecanismo central de disciplina e controle social.
A perseguição se estendeu sistematicamente para além de militantes políticos para incluir civis, empregados e soldados. A suspeita mínima bastava para destruir vidas completamente. A homossexualidade se transformou em tabu absoluto dentro do regime nazista. O nome de Karl Ernst desapareceu de registros oficiais, publicações do partido e memória coletiva do movimento. Sua eliminação física foi acompanhada por eliminação simbólica que apagou sua existência da história oficial do nazismo.